30 de novembro, né? Hoje é o último dia para as empresas depositarem a primeira parcela do 13º salário para os trabalhadores com carteira assinada. A primeira parcela do 13º representa metade do salário de outubro para quem trabalhou o ano inteiro. Se o funcionário foi registrado depois da metade de janeiro, então o 13º é proporcional ao tempo trabalhado. A primeira parcela do 13º salário não tem desconto nenhum, hein? A segunda parcela vai ser paga até o dia 20 de dezembro. Agora, você sabia que tem um detalhe interessante e que é importante saber? Em caso de quem paga pensão alimentícia, a pessoa também terá de pagar a 13ª parcela da pensão. Você sabia disso? Pois tem, viu? A Anvisa deu um prazo até dezembro para que as farmácias se adequem às novas regras para a venda de antibióticos. Isso você já sabe, né? Só que a partir de agora, os medicamentos só podem ser vendidos com a apresentação de receita médica. A medida preocupa donos de farmácias e clientes, mas o objetivo é combater os perigos da automedicação, que é uma prática que aumenta a resistência das bactérias. A resolução da Anvisa começou a valer desde ontem. Farmácias de todo o país só podem vender antibióticos com a retenção da receita médica. Para comprar o remédio, agora o consumidor terá que apresentar na farmácia 2 vias da receita de controle especial, que traz os dados do médico e onde terão que ser preenchidas informações do fornecedor e do comprador. A primeira via fica no estabelecimento e a segunda com o paciente. A receita só terá validade de 10 dias. Fica mais complicado, entendeu? Porque você já, por exemplo, você passou pelo médico, ele deu a receita, aí com o tempo, uns 3 meses em diante, aí você perde, entendeu? Aí você vai ter que passar de novo e isso demora, né? Porque é posto de saúde, sabemos que isso demora muito. Considerando a dificuldade que o povo brasileiro tem em fazer uma consulta, ou pagar, ou ir para o SUS, enfim, tem uma série de obstáculos. E como muita gente precisa de medicamento, então esse impasse, eu sou contra isso. A Anvisa quer, com a medida, reduzir o uso indiscriminado de antibióticos, que, segundo especialistas, favorece a resistência de bactérias aos medicamentos. 93 substâncias antimicrobianas foram listadas na resolução e elas estão presentes em cerca de 2.000 remédios. Para os donos de farmácias, a determinação prejudica o consumidor, que hoje já tem dificuldade de acesso ao médico. O cidadão passa meses para conseguir uma receita até para uma especialidade e passa até um mês para uma clínica geral. Então, se o cidadão precisa hoje curar uma infecção e ele for esperar pelo poder público, ele vai morrer. As farmácias terão até abril para se adequar ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, onde são registradas todas as vendas. Em Recife, só 25% das 584 farmácias são cadastradas hoje no sistema. E ela está passiva desde uma advertência até a interdição do estabelecimento, são as penalidades previstas, e ou multa que varia de R$2.000 a R$1,5 milhão, dependendo da situação nós chamamos de atenuantes e agravantes. Gente, tem que ter a receita médica, isso é super importante, porque as pessoas acabaram tomando tantos antibióticos e quando vão realmente precisar do antibiótico, acaba que o remédio já não faz mais efeito. Foi o caso, lembra da superbactéria, que as pessoas que ficavam doentes, o corpo já não respondia mais aos medicamentos. Então é importante obedecer essas novas regras, elas são super importantes para a nossa saúde, a saúde pública. Os potentes veículos usados pela polícia em Fortaleza está custando caro para os cofres públicos do Ceará. Até o mês de outubro foram registrados 44 acidentes de trânsito com viaturas. E segundo especialistas, o custo de manutenção de cada veículo desse custa, em média, R$80 mil. O veículo usado no Programa de Segurança Pública do Ceará traz prejuízos por causa da quantidade impressionante de acidentes. Até o mês de outubro foram registrados 44 acidentes com viaturas da PM. Uma das medidas adotadas pelo comando do Ronda foi a redução da velocidade para 50 km por hora. Mesmo assim, não tem evitado novas ocorrências.
O último acidente foi neste fim de semana. O veículo da PM Tour capotou no cruzamento das avenidas Monsenhor Tabosa e Rui Barbosa. 2 policiais ficaram feridos. Depois da estipulação da velocidade padrão, o que é que ocorre? Hoje nós já nos encontramos há mais de 50 dias com esse novo parâmetro de velocidade e o número de acidentes tem diminuído bastante. Só para você ter uma ideia, nesses 50 dias foram registrados 8 acidentes envolvendo nossas viaturas, que hoje são 305 viaturas em todo o estado do Ceará. O custo para recuperar um veículo como este é alto. Dinheiro que sai dos impostos. Na parte de funilaria e pintura, porta, para-brisa, capô, aí sim deva ser peças com valores mais caros. Agora, próximo, nós já estaremos iniciando um novo curso de pilotagem para os motoristas do Honda. Cada carrinho desse custa bem mais de R$100 mil, pra você ter uma ideia. Bom, comprar um carrinho, uma motocicleta, para muitos é a realização de um sonho. Mas este sonho pode se transformar em pesadelo por causa de defeitos de fábrica em alguns veículos. Você sabe o que eu estou falando, né? Foi o que aconteceu com um publicitário de Aracaju. Ele estava andando na moto, novinho em folha, quando de repente perdeu o controle e foi parar, no hospital. Um defeito teria causado o acidente. Punho direito quebrado, queimaduras e várias escoriações por todo o corpo. Ainda em recuperação, Joel Nunes conta que seguia de moto para o trabalho a 50 km por hora, quando precisou reduzir a velocidade nesta pequena curva de um bairro residencial. Aí que veio o susto. A CB 300R com freio ABS começou a trepidar. O condutor acabou perdendo o controle da direção e foi projetado a uma distância de aproximadamente 20 metros. Ela empinou, o policial que estava perante lá disse que viu eu voando e caí no asfalto e saí rolando. O publicitário não foi comunicado pelo fabricante, mas a moto comprada por ele apresentava um grave defeito. Cerca de 7.300 unidades do mesmo modelo devem passar por vistoria nas concessionárias para a substituição dos componentes. No site, o anúncio do recall. Algumas numerações têm problemas mecânicos constatados no sistema ABS e trinca do tubo do freio traseiro. A convocação dos técnicos teve início um dia antes do acidente, ou seja, tarde demais para quem quase perdeu a vida. Eu estou aqui com 9 pinos para o resto da vida no meu punho, né? Que poderia ter acontecido uma coisa muito pior, né? Se tivesse vindo um carro, eu estaria hoje, a verdade ia ficar só comigo, porque ninguém ia saber o que aconteceu. Entra na justiça. Se realmente foi esse o motivo, merece indenização. E agora, um assunto que é realmente preocupante. A Bahia é o 4º estado entre 20 pesquisados em número de homicídios sem solução. Os dados são do Conselho Nacional do Ministério Público. E não é nada difícil encontrar exemplos que confirmem esta informação. Faz 5 meses que um sindicalista e a mulher dele foram assassinados em Salvador quando voltavam para casa. E até hoje, os autores do crime não foram identificados. Inúmeros depoimentos, interrogatórios, análise de documentos e objetos. A investigação tenta chegar aos assassinos do casal Paulo Colombiano e Catarina Galindo. Mas 5 meses depois, ainda não existe resposta para o crime. Nós estamos ansiosos para saber o resultado, saber quem foi o assassino, quem foi o mandante, de onde partiu essa barbaridade. 29 de junho de 2010. O diretor tesoureiro do Sindicato dos Rodoviários e a mulher dele, secretária do Partido Comunista do Brasil, retornavam para casa quando foram assassinados por 2 homens em uma moto. Ainda hoje, o inquérito permanece em aberto na delegacia. Há uma necessidade da polícia exercer o seu papel e verdadeiramente elucidar esse caso que merece, por parte da segurança pública, uma atenção maior. Casos como esse colocam a Bahia em 4º lugar no ranking dos 20 estados brasileiros com o maior número de homicídios sem solução. São quase 8.000 inquéritos que permanecem abertos nas delegacias à mercê do tempo. Alguns com mais de 15 anos. Só aqui na Delegacia de Homicídios são quase 1.400. A constatação foi feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que acredita que esses números podem ser ainda maiores. Providências têm que ser tomadas urgentes.
explicações têm que ser dadas urgentes. É preciso que os atores sociais, Ministério Público e Polícia Judiciária sentem à mesa, procurem saber quais as causas e apresentar soluções imediatas. O delegado-geral da Polícia Civil Baiana reconhece o problema, que segundo ele é antigo e se agravou com o acúmulo de função dos policiais, como a responsabilidade pela custódia dos presos. Isso fez com que a Polícia Civil ficasse estática em algumas situações, porque tem a responsabilidade da guarda de presos, da condução de presos a serviço médico, a apresentação em juízo. Para o promotor, este problema gera ainda mais a sensação de impunidade. Acima do tráfico de drogas, a maior causa de violência neste estado é a impunidade. As famílias merecem justiça, as famílias que tiveram seus parentes assassinados em caso de homicídio. Obrigada pela sua audiência. Amanhã, 11h30, estaremos de volta com mais uma edição do seu Record Nordeste, o único jornal com as notícias da nossa região. Fique agora com a sua programação local.